Jesus é quem te ergue, não chore, não se entregue, não, 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 nele há solução, acredite, Jesus é quem te ergue, não chore. Bom dia, irmãos, graça e paz. Na aula de hoje nós vamos bater um papo a respeito de simplicidade. O tema da nossa aula de escola dominical de hoje é simplesmente igreja. Você já parou para pensar no significado dessa palavra, simplicidade? A definição dela no dicionário é: a simplicidade é a qualidade do que é simples, que não carece de ostentação, que não tem composição ou algo que não apresenta grande dificuldade. Alguns pensadores famosos, como Da Vinci, escreveram a respeito da simplicidade. Leonardo da Vinci, certa vez, escreveu que a simplicidade é o grau mais elevado da sofisticação. Mas como que nós podemos considerar esse conceito da simplicidade com relação à igreja? Com a pandemia do Covid-19, as medidas de precaução adotadas para evitar-se a proliferação do contágio da doença, nós temos visto a Igreja do Senhor enfrentando o dilema da suspensão das suas atividades. A suspensão de atividades eclesiásticas, ela divide opiniões. Há aqueles que acreditam que é falta de fé e outros que acreditam ser prudência. A Escritura, ela condena a falta de fé, mas louva a prudência. Não é uma decisão fácil para os líderes, e isso tem preocupado tanto líderes como liderados. Todo esse distanciamento, ele tem provocado em nós diversas reflexões e trazido à tona a valorização de coisas simples, como um simples toque, um abraço, um aperto de mão, coisas que faziam parte do nosso dia a dia e que hoje já não fazem mais. Mas hoje eu quero falar com você a respeito da valorização das atividades eclesiásticas simples, como uma reunião de oração, a EBD presencial, os cultos solenes e os estudos bíblicos. Antes tão comuns no nosso dia a dia, foram suspensas por um tempo e agora, no contexto da nossa cidade, eles estão retornando pouco a pouco, mas cheios de restrições. Com certeza, um tempo propício para nós refletirmos sobre o que realmente importa e valorizarmos atividades de comunhão, como uma simples reunião de oração com o mesmo entusiasmo que nós valorizamos um acampamento na temporada de verão. É à luz do que a palavra nos diz em Atos 2, do verso 42 ao 47, que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã de domingo, sobre o tema simplesmente igreja, tendo como referencial a prática da igreja primitiva. Então, abra sua Bíblia aí onde você está na sua casa, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, para que nós façamos juntos a leitura desse texto. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Depois de lermos essa perícope, essa porção da palavra do Senhor, nós vamos orar e assim iniciar o nosso momento de reflexão dessa manhã. Então, Atos 2, do 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão e de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar nesse momento, interceder ao Senhor para que Ele nos ilumine e para que nós possamos
compreender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nessa manhã de domingo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, ó Pai, suplicando para que o Senhor olhe para nós e para as nossas misérias e tenha compaixão de nós. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós carecemos, ó Deus, da Tua vontade ser manifesta nas nossas vidas, nós carecemos da ação e do auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar nessa manhã. Fica conosco, ó Pai, nesse momento de estudo, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, essa passagem ela nos orienta acerca de 4 pontos simples e basilares da vida da igreja primitiva e da qual eles perseveravam. O primeiro ponto é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já logo aí no verso 42 nós vamos ter esses 4 pontos basilares da igreja primitiva, que fala aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é no verso 43 que nós vamos ver aí mais especificamente essa questão da doutrina dos apóstolos, que diz assim: em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Mas o que é doutrina? Que doutrina era essa pregada por esses apóstolos? A palavra doutrina, ela geralmente gera uma certa confusão no nosso entendimento, porque algumas denominações, elas pregam a questão da doutrina como uma lista de proibições ou regras de condutas que os seus membros devem seguir. Mas, biblicamente, teologicamente, a doutrina ela não é essa questão de conduta, ela não são listas de proibições. A igreja, para ela ter doutrina, ela precisa ter regras de conduta. É claro que o nosso bom testemunho, ele deve fazer parte da nossa vida diária. A nossa forma de nos portar, a nossa forma de nos vestir, de nos comportar perante a sociedade como cristãos, ela deve ser diferenciada, sim. Mas doutrina não implica a isso. A palavra doutrina, ela nada mais é do que verdades absolutas. E essas verdades absolutas, elas precisam estar presentes na palavra de Deus. E não são verdades que a gente crê apenas por encontrarmos versículos isolados que vão falar a respeito dessas verdades. Não, são verdades que estão presentes desde o Gênesis até o Apocalipse, de uma forma total nas Escrituras Sagradas. Mas como era a doutrina dos apóstolos? Sobre o que esses apóstolos ensinavam? Certamente o principal ensino dos discípulos de Jesus, depois da sua ascensão aos céus, foi a respeito da salvação em Cristo, foi a respeito daquilo que eles presenciaram como testemunhas oculares da vida de Cristo. Os apóstolos são chamados assim apóstolos por serem testemunhas oculares de todos os milagres, de tudo aquilo que Cristo fez na terra. Então eles ensinaram a respeito de Jesus, a respeito da sua salvação, de como ele nasceu, de como viveu, de como ele morreu e ressuscitou. E o mais importante de tudo, o porquê ele ressuscitou, para nos garantir a vida eterna. Então, quando nós vemos, por exemplo, no final das nossas Bíblias, o nosso credo apostólico, a gente tem ali uma síntese do que seria essa doutrina dos apóstolos, daquilo que eles pregavam e daquilo que eles ensinavam. E assim como aquele povo perseverava em guardar daquela doutrina, em estudar a respeito dela, nós também devemos guardar essa doutrina e estudar acerca desses ensinamentos. Os ensinamentos acerca de Cristo. Nós devemos ter, então, um momento de ensinarmos a respeito de Cristo e aprendermos a respeito das vontades e das verdades com relação a Jesus nas Escrituras. Nós precisamos
ter esse retorno, nós devemos ter esse esforço de retornarmos a essa simplicidade. Nós não precisamos ficar, de certa forma, digamos assim, que presos a aulas mirabolantes, aulas de escola dominical assim muito modernas, métodos muito diferentes. É claro que o ensino criativo, o ensino através de uma metodologia diferente, ele nos chama a atenção e ele é pertinente para a questão do nosso, da questão do ensino-aprendizagem, né? Do aprendizado do aluno. Ele está voltado e ligado a isso didaticamente, mas a gente não precisa de aulas de escola dominical modernas demais. O que nós precisamos são de aulas que ensinem e que estejam pautados nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos simples, de que Jesus ele nasceu, de que ele viveu como homem, ele morreu, mas ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Era a respeito dessas verdades que aqueles apóstolos falavam e ensinavam. Nós também não precisamos de cultos, né, com sermão assim todo rebuscado, nada disso. Nós precisamos de sermões simples, que preguem a respeito de Jesus, que falem a respeito do Evangelho, a respeito da graça, da vida que nós temos garantida em Cristo, que falem a respeito do pecado também, da salvação que há através do sacrifício de Cristo, mas também da condenação eterna que há para aqueles que não creem nesse sacrifício. Nós devemos, então, portanto, como igreja, um primeiro ensinamento, retornar a esse simples fundamento basilar, a doutrina, o ensino. Ele precisa ser a base de uma igreja, né? Ele precisa ser a base. Eu me lembro que nos tempos em que eu ainda era professora do IBEL, eu sempre falava isso para os meus alunos. Eu dizia assim para eles: pessoal, o evangelista, o pastor, ele pode sim ser criativo e ter ideias maravilhosas e fazer coisas maravilhosas e produzir programações criativas e maravilhosas na igreja. Mas depois que aquele momento ali de descontração, aquele momento de quebra-gelo, aquele momento de brincadeira passa, nós precisamos ter o que oferecer às pessoas. E é por isso que nós precisamos oferecer o ensino aos crentes. Nós precisamos ter esse compromisso de oferecer o ensino. E você também, como cristão, deve ter esse compromisso de aprender a respeito da doutrina dos apóstolos, de aprender a respeito das doutrinas que estão na Bíblia, e não apenas aprender, mas também ensiná-las, passar esse conhecimento para frente. Afinal, o ensino é um fundamento basilar da igreja saudável. Então nós devemos perseverar nesse ensino simples, verdadeiro, para que haja o crescimento da igreja e amadurecimento da fé dos crentes. Mas um segundo ponto aí que o verso 42 vai nos trazer é que, além de perseverar na doutrina, eles também perseveravam na comunhão. E olha só o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa falta, né, de estarmos reunidos, essa falta de estarmos juntos, e que muitas vezes tem nos consumido, tem nos deixado entristecidos, né? A comunhão é algo bom e nós temos sentido falta dela nesses dias. Mas a comunhão, meus irmãos, ela não é apenas esse ajuntamento de pessoas, ou, né, como a palavrinha aí que está na moda, essa aglomeração de pessoas. Não, a comunhão, ela não é apenas uma reunião de crentes. O ponto alto que caracterizava a comunhão na igreja primitiva e que precisa caracterizar a valorização da comunhão nos nossos templos e no nosso tempo é a questão do amor. É o amor entre os crentes que caracteriza a comunhão. É a forma como eles interagiam, como eles se amavam, que vai caracterizar aí a comunhão na igreja primitiva. Então, primeiramente, nós temos aí os apóstolos,
né, ensinando a respeito da doutrina de Cristo. E as pessoas, elas ouvem, e elas não apenas ouvem essa palavra, mas como elas aceitam e passam a amar a Cristo. E vocês sabem que o mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo. Então, esse amor ao próximo, ele foi gerado e ele foi acatado, e as pessoas, né, então, estavam ali dispostas a amar os seus irmãos. E esse, então, é o início da comunhão na igreja primitiva. Isto é uma coisa que nós reconhecemos nos outros irmãos, né? O amor para com Cristo é algo que nos une, é algo que faz de nós uma grande família, porque nós temos um ponto em comum, né? Geralmente, quando nós queremos iniciar uma nova amizade com alguém, nós vamos procurar um ponto em comum com essa pessoa, um papo em comum, algo que nós gostamos em comum. E assim é a comunhão dentro da igreja. O que nos une e que nos faz uma família, a família da fé, é o amor que todos nós sentimos por Cristo e por sua obra. Então, essa comunhão, ela é fundamental para a vida da igreja, e ela estava presente desde a igreja primitiva, desde a igreja de Atos 2. No verso 44, nós podemos ver isso. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham o principal em comum, que era a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi pregada a eles através do testemunho e da doutrina dos apóstolos. Então, eles tinham essa comunhão, eles estavam juntos, eles gostavam de estar juntos. E que comunhão, né, esses crentes aqui tinham. Depois nós vamos ver aqui no decorrer, né, do texto, que eles dividiam as coisas, dividiam as propriedades, eles tinham uma comunhão, uma conexão que até hoje para nós é algo assim que nós não conseguimos nem imaginar, nem admitir direito como funcionava isso, né? Essa comunhão de estava um sofrendo, estava um passando necessidade, outro ia lá, vendia uma propriedade, eles dividiam aquele dinheiro, né? Então era uma comunhão assim tão verdadeira e diferente, né, do que muitas vezes nós vivemos hoje. Mas as escrituras, elas nos trazem então esse padrão de comunhão que nos leva a refletir acerca de nós mesmos e de como nós temos vivenciado o amor de Cristo e o amor pelos nossos irmãos nesse contexto. No contexto da igreja primitiva, eles tinham esse costume de vender as coisas e repartir. Não por ser um mandamento ou por ser uma regra, mas simplesmente porque eles tinham prazer em ajudar aquele irmão naquele momento, em ajudar aquele a quem eles tanto amavam. E tinha algo em comum, né? Então, assim, a maioria das pessoas ali convertendo, né? Quem não queria fazer parte dessa igreja, né? Desse ambiente tão gostoso, tão maravilhoso de comunhão que havia ali entre aqueles crentes da igreja primitiva. E a comunhão, né, daqueles irmãos ia muito além do simples ajuntamento, muito além da aglomeração, muito além de termos papos em comum. Eles tinham uma comunhão gerada pelo amor, o amor a Cristo, o amor por Cristo e pelo seu sacrifício, algo assim tão simples, mas fundamental para nutrir a vida saudável daquela igreja. Igrejas atualmente saudáveis, elas também produzem essa marca de comunhão. Perseverar nesse amor pelos irmãos é algo simples e basilar para a igreja de Cristo. A gente está falando aí, né, a respeito de fundamentos basilares. A gente pode pensar, de repente, dos fundamentos de uma casa. O que mantém uma casa erguida, um prédio erguido? Quais são as suas bases, né? Então, aí, esses 4 termos que nós estamos estudando acerca desse texto aqui seriam os fundamentos, aquilo que torna a igreja viva, aquilo que torna a igreja
saudável e aquilo que sustenta a igreja, né? Esses fundamentos básicos. Nós já vimos a questão do ensino, da doutrina, né, dos apóstolos, que é algo basilar, é algo básico para nutrir a vida saudável da igreja. Agora estamos vendo a questão da comunhão e um terceiro ponto no qual os crentes da igreja primitiva perseveravam era no partir do pão. No verso 45 e 46 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É tão bonita essa palavra, né? Singeleza de coração. Eles tinham esse coração puro, esse coração verdadeiro, singelo, né? Naquilo que eles faziam, nas práticas que eles tinham. E uma dessas práticas era o partir do pão, né? A Bíblia diz que diariamente eles perseveravam, ou seja, né, guardavam, perseveravam, continuavam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições ali alegres, né, com singeleza de coração. Lucas diz que eles partiam o pão de casa em casa. Então, eles comiam juntos. E isso é a prova do quanto eles valorizavam, né, o ponto anterior, o ponto da comunhão. Essa questão do partir do pão não necessariamente deve estar apenas ligada à questão de que, agora eu sou cristão, eu tenho que convidar todo mundo da igreja para jantar na minha casa. Não, não é isso, né? Bom, se você quiser me convidar para jantar na sua casa, né, eu aceito aí o convite, mas não é, né, a respeito disso apenas que Lucas está tratando aqui nessa questão. Naquela época, apesar deles exercitarem, né, essa questão do partir do pão, né, dessa forma, Lucas, o autor do livro de Atos, né, o autor de Atos, ele nos chama a atenção com relação a uma outra mesa, a mesa do Senhor. Um fundamento basilar da igreja saudável é a ministração dos seus sacramentos. E dentro da igreja presbiteriana, dentro da visão reformada e calvinista que nós temos, nós cremos na Santa Ceia como um dos nossos sacramentos, né? Então, o partir do pão em memória de Cristo, em memória do seu sacrifício. Então, o retorno ao simples nos faz observarmos e valorizarmos mais esses momentos. Era tão assim, né, corriqueiro, todo mês a gente tinha ceia, todo mês aquela comunhão, né? Então, hoje eu vejo que Deus, ele tem chamado a nossa atenção para esse retorno à simplicidade, à valorização dessas coisas pequenas, que antes para a gente era automático, era corriqueiro, né? Domingo de Santa Ceia é um domingo diferente, é um domingo, né, que a gente vai para a igreja ali feliz para ceiar, para termos essa comunhão da mesa com os irmãos, mas que tem nos feito falta e que muitas vezes a gente não para observar, né, o quanto aquele momento era precioso, era rico, né? Então, no momento em que nós temos aí esse contexto de pandemia que nos tira algumas coisas, né, que nos priva de algumas coisas, nós passamos a valorizar muito mais essa comunhão, muito mais essa questão da administração dos sacramentos, no caso aqui da Santa Ceia, né? Então, dentro desse contexto de pandemia, nós temos aprendido a valorizar mais essas coisas. Mas, em quarto e último lugar, nós temos um modelo de perseverança nas orações. E aí eu acredito que está o ponto fundamental, né? A valorização e a perseverança da oração. Nós precisamos perseverar em oração. A oração é, desde a igreja primitiva, um elemento fundamental, um elemento basilar, ou seja, algo que faz com que a igreja se mantenha viva, se mantenha saudável, se mantenha em pé. E contra este
fundamento, né, nós não temos nenhuma restrição com relação a essa pandemia. Nós temos restrição com relação, né, a nossa comunhão, da forma como nós estávamos acostumados, de repente uma restrição com relação ao partir do pão, né? Mas a restrição com relação ao ensino nós não temos, tanto que o ensino tem chegado até a sua casa. Pode ser não da forma como você gostaria de estar reunido na igreja, mas é a forma como nós temos encarado essa realidade hoje em dia, né? Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum líder, né, eclesiástico liderou em momentos de pandemia. Então, somos todos nós nos adaptando a essas novas realidades, né? Inclusive por parte da liderança. Então, o ensino é algo que não parou e as orações também é algo que nós não temos restrições, né? Algo que não deve parar, elas são fundamentais. Uma igreja que não ora é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não exercita a sua fé, é uma igreja que não exercita o amor, que não exercita a esperança. Imagine você, um lar onde as crianças não conversam com o seu pai e com a sua mãe, ou com os seus irmãos, onde estaria aí a comunhão de uma família como essa, né? Onde está o amor entre eles, se não há essa comunicação? É difícil nós pensarmos em uma família, em uma comunhão em família, se não há comunicação dentro do lar. E assim também é na nossa vida. A nossa oração é a nossa comunicação com Deus. E ela serve para glorificar a Deus, para louvar o seu nome, para elogiar a esse Deus, para dizer palavras de amor a Deus. A oração, ela serve para tudo isso e não apenas para o exercício de súplicas, de petições, mas também para louvar, para engrandecer, para reconhecer a santidade, a justiça, a misericórdia. Nós temos vivido um tempo em que nós devemos reconhecer mais quem é Deus, aquilo que Ele tem feito por nós, a sua proteção, o seu cuidado, a segurança que Ele tem nos garantido, né? Uma vida sem oração é uma vida sem Deus. Cristo, ele nos ensinou a respeito da oração e ele passou esse ensinamento aos seus apóstolos e eles ensinaram à igreja para que pudessem continuar, né, com essa prática, perseverar na oração, para manter contato com Deus que está no céu, para garantir a confiança plena nesse Deus. A oração é realmente um elemento basilar na vida da igreja. Igrejas fortes são igrejas que oram. Este elemento básico precisa ser acionado mais constantemente ainda nos tempos em que nós temos vivido, né? É tempo de virmos à reunião de oração com o mesmo entusiasmo em que a gente fazia uma inscrição, por exemplo, para um acampamento, né? Nós ficamos felizes, todos entusiasmados, né, por essas programações diferentes, por essas programações, né, que são ao ar livre, coisas legais que a gente gosta, né? Mas está na hora da gente despertar para essas programações simples eclesiásticas, né? Você vir com aquele fervor, com aquele entusiasmo que você vai para um acampamento, você vir para a reunião de oração, lotar ali aquele espaço, porque nós precisamos clamar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de nos colocarmos de joelho, de nos prostrarmos diante de Deus e professarmos a Ele que nós dependemos dele, que nós dependemos da sua ação. Nada nós podemos fazer. Se não for Deus ministrando sobre as nossas vidas, se não for Deus tomando conta dessa situação, nada vai se resolver. Então a oração é algo fundamental na vida da igreja. As escrituras, elas nos mostram que a oração é fundamental e o poder que esses elementos tão simples, né, eles têm sobre a nossa vida como cristão. São elementos simples, o ensino, a doutrina, a comunhão,
o partir do pão, as orações, são coisas simples que a Bíblia nos traz e que nos ensina que nós nunca devemos nos esquecer dessa base. Nós não devemos deixar essa base. Nós devemos fortificar e perseverar. Esse mandamento de perseverar, né, essa questão de perseverar na doutrina, na oração, no partir do pão, tudo isso é algo não apenas para a igreja primitiva, mas é para a igreja de Cristo até hoje. Nós precisamos nunca nos esquecer dessas bases. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Nós precisamos ser não uma igreja coach, uma igreja que incentiva uma autoajuda aos membros. Não, nós precisamos ser bíblicos. E para sermos bíblicos, nós devemos valorizar mais o ensino, o partir do pão, a comunhão, as orações, mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos vir a uma reunião de oração com o mesmo entusiasmo que nós frequentamos outras programações da nossa igreja, né? Então, concluindo, meus irmãos, o verso 47, ele fecha, né, essa perícope, essa porção, dizendo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Lucas, o autor de Atos, ele nos traz essa seguinte afirmação de que os irmãos ali da igreja primitiva, eles contavam com a simpatia de todo o povo, né? E que dia após dia essa igreja crescia, ela frutificava, mas com base em tudo que nós estudamos, nós podemos ver que a razão desse crescimento, a razão dessa frutificação, era o quê? Era que ela era simples. Ela crescia simplesmente por ser igreja, por ter esses elementos simples, valorizados. Uma igreja que não era munida de grandes eventos, de grandes programações, apresentações, nem nada disso, mas uma igreja que era o quê? Fundamentada naquilo que era fundamental, que é a oração, que é a busca, que é o ensino bíblico, o ensino verdadeiro. Então, nós temos aí o partir do pão, a comunhão, o amor verdadeiro entre aquelas pessoas. Então, nós temos um exemplo do crescimento. Não existe nenhuma receita, nenhuma mágica para que a igreja venha crescer. Nós temos aí essas 4 bases, né, esses 4 fundamentos que são indispensáveis para que isso aconteça. Mas, né, nós temos aí uma igreja então simples, uma igreja viva e uma igreja sólida, em atividades que valem a pena dentro da caminhada cristã. Eles valorizavam a doutrina, o ensino, o estudo fiel das Escrituras. Eles amavam estar juntos em comunhão. Eles partiam o pão e dividiam tudo aquilo que possuíam. E por último, né, em caráter essencial, eles eram uma igreja de oração. Eles oravam. Meus irmãos, essa é a arma mais poderosa que nós temos em tempos de aflição. É conversarmos com Deus, é contar tudo a esse Deus, né? Tudo aquilo que nos traz angústia através da oração. É tempo de valorizar mais as coisas simples, as atividades simples que nos fazem ser igreja, e praticá-las dentro e fora de templos. Ore mais, se consagre mais ao Senhor, adote uma vida cristã minimalista. Esse termo, né, do minimalismo está tão em voga hoje em dia, está tão na moda, né? Adotar um estilo de vida minimalista, né? Viver com o mínimo. Qual seria o mínimo, né, o básico dentro da vida cristã? Seriam esses 4 pontos que a gente estudou hoje: o ensino, a doutrina, o partir do pão, a comunhão e a oração. Adote essa vida simples e basilar. Vamos voltar às Escrituras, retornar ao Evangelho, voltar ao simples, não deixando de nos perder, né, na ânsia de tornarmos as nossas igrejas atrativas ou contemporâneas demais, né? Nós temos aí um momento oportuno de crescimento com Deus, mesmo estando
né, com tantas restrições, e aí na nossa casa nós temos esse momento que é oportuno para esse crescimento, para retornarmos a essa base, para refletirmos a respeito disso, que talvez nós não refletiríamos por conta de tanta correria, de tantas coisas que nós estávamos programando e fazendo, mas Deus, ele nos mostra que é Ele que está no controle, né? Não adianta nós planejarmos, o planejamento quem dá final é Deus. A resposta certa dos lábios vem do nosso Deus. Então, o segredo de uma igreja bem-sucedida está em Atos 2. É ser uma igreja simples, uma igreja que valoriza as suas bases e as pratica. Que Deus possa nos incomodar, que Deus possa nos fazer refletir a respeito das nossas práticas, a respeito daquilo que nós temos valorizado. É tempo de voltarmos às raízes, é tempo de perseverarmos em oração, é tempo de perseverarmos na doutrina, é tempo de retornarmos naquilo que é básico, naquilo que é simples e sermos simplesmente igreja. Vamos orar nesse momento para encerrarmos a nossa reflexão dessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que fala aos nossos corações, que nos alerta, ó Deus, acerca de diversas coisas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe essa reflexão nessa manhã e porque o Senhor nos faz, ó Deus, não apenas refletir, mas mudarmos a nossa postura, se assim for necessário. Que o Senhor possa nos ensinar a valorizar cada dia mais aquilo que é básico, aquilo que é simples e aquilo que é fundamental nas nossas vidas. Nos ajude a ter uma vida de oração mais perseverante, ó Deus, não nos faça cessar em oração, mas que nós possamos perseverar, que as nossas orações não venham cessar nesse tempo, mas que nós venhamos ter um coração rendido a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, conduza, ó Deus, toda essa situação, nos ajude, nos oriente, ó Pai. E que o Senhor possa nos abençoar dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.